sobre desafinação, automaticamente nós temos que começar a entender esse conceito de desafinação que se aproxima muito da ideia do temperamento, que é o nosso sistema aqui, né? É a ótica do temperamento ocidental. O que é esse temperamento? É um processo de afinação onde nós dividimos a escala em 12 sons. Nós temos 12 vibrações, a nossa quantidade de sons, nós dividimos o tom, na verdade, em 2 semitons. Então, nós conseguimos ter uma quantidade de 12 vibrações, de 12 sons, onde cada semitom ali é a menor distância possível, tá? E onde nós temos os sons enarmônicos, enfim, nós temos mais nomes de notas do que sons de verdade. Nós temos 12 sons ali devido a esse sistema de temperamento ocidental. Acontece que variar essa afinação, na verdade, ser classificado ali como desafinado, não atingir a afinação, é simplesmente não mirar de forma precisa naquela altura que está sendo objeto de foco, de desejo, que você queria cantar, que você queria fazer, que você queria tocar. Então, se você tem que emitir o dó sustenido, de repente você dá uma esbarrada um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo e não fica ali naquela exata altura que foi colocada como dó sustenido dentro do nosso sistema temperado. E isso é chamado, popularmente a gente chama isso de semitonou, né? Então mirou um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, enfim. Essa é a questão de estar desafinado, é ir para uma altura, né, um pouquinho além, sabe? Raspar ou mais, ou na verdade um pouquinho aquém, né? Então, essa prática da desafinação, na verdade, ela é vista com maus olhos, porém a gente tem que entender que ela até é um recurso aceitável dentro de algumas práticas musicais. Por exemplo, o bend da guitarra é algo que trabalha com essa variação da afinação, da altura. É algo que se torna uma marca. Dentro da música, da indústria fonográfica, especialmente nas músicas de conotação popular, tem cantores que acabam tendo uma marca vocal com essa questão dessas esbarradas, dessas desafinadas, dessas semitonadas, que na verdade até compõem uma personalidade artística, ok? Um dos casos que a gente pode encontrar é do cantor Luiz Melodia, falecido recente, em 2017, que ele tinha essa prática de esbarrar, né? Especialmente ele tinha um relaxamento nos finais de frase, algo que conduziu a uma identidade, a um aspecto interpretativo, talvez intencional. Outra cantora é a Naná Caymmi, que também tinha essas questões de ter uma marca vocal que não estava ali nas alturas, algumas notas ela não atingia em cheio, né? Não posso falar que ela estava todas as notas desafinadas, mas em alguns locais a nota não estava assim precisa, não atingia a altura absoluta, entendeu? Precisa. Enfim, então trafegar pelas vibrações, fazer um pouquinho acima, fazer um pouquinho para baixo, é algo que dentro da música erudita jamais é pensado, né? Se torna um objeto de fuga, né? Ninguém quer. A gente quer alcançar essa precisão, tem isso. Mas dentro da música popular, pode sim ser algo que é mais recorrente do que a gente imagina e não com esse caráter de defeito, de incapacidade. Na verdade, às vezes é uma escolha muito consciente do intérprete, como uma questão interpretativa mesmo, sabe? Então, quando você pensa que a desafinação é algo ruim, na verdade, nós estamos colocando uma conotação para a desafinação como a falta da educação musical, como a falta da musicalidade, como a falta de um ouvido desenvolvido, onde o cantor fica o tempo todo atravessando, né? A música está num tom, por exemplo, e o cantor está cantando em outro local completamente diferente, está fora do tom, ou o músico está com o instrumento totalmente desafinado. Então isso revela, na verdade, uma dificuldade de formação musical, uma formação muito comprometedora, onde esse músico não tem um ouvido estimulado, onde ele tem uma falta de musicalidade muito grande. Aí sim é um ponto em que a desafinação começa a indicar uma falta de preparo, né? Um despreparo grande ali e que a gente precisa cuidar, precisa trabalhar, porque é um sinal de uma lacuna forte e importante de ser nutrida na sua base, na sua formação, no seu entendimento musical. Porém, a gente tem que considerar que nem sempre também, quando acontece uma situação de desafinação, vale citar isso, né? Porque às vezes acontece uma situação de desafinação que não caracteriza de fato a capacidade daquele músico. Podem ser elementos externos que acontecem
e que nós estamos todos sujeitos porque nós somos seres humanos, como por exemplo uma falha técnica, um caso que a gente conhece foi da cantora Adele, né, que no final aí de uma premiação, ela teve uma apresentação, ela canta super bem, a gente sabe o potencial vocal da Adele, e ela não conseguiu fazer e desafinou, mas a questão era, ela não tinha retorno, ela não estava se ouvindo, ela não estava ouvindo a banda, enfim, então às vezes também existem algumas questões que acontecem que podem levar a algumas falhas e isso não necessariamente implica que esse músico tem uma defasagem, tem uma lacuna grande, ok? Então nem sempre a desafinação deve ser encarada também como um ponto assim tão crucificante, tá? A desafinação, ela é mais um sinal do que um apontador de dedos ali para ser um julgamento, uma inquisição, ok? E nem sempre também ela é tão ruim, ela pode ser adotada dentro de uma questão estética de uma ideia de criar uma marca ali, instrumental, alguns instrumentos de sopro também esbarram nessa questão de variar ali como uma marca em alguns momentos pontuais, assim como eu citei o bend da guitarra.